Olá! Nessa videoaula nós vamos aprender a fazer esse lindo suplá. É o suplá Minerva. Olha que incrível! Olha esse ponto maravilhoso. E olha nessa outra cor aqui. Tá lindo demais, né? E ele ficou com 42 centímetros de diâmetro. E aí, vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio Barroco Max Color da Círculo. Vou utilizar na cor porcelana e na cor azul turquesa. O outro com rosa, ó, é o rosa quartzo, tá? Mas você pode utilizar também um barbante 6, tá? Que é de 6 fios. Aqui em Portugal é o número 2. No Brasil é o 6 porque é 6 cabos, tá? Aqui a numeração é diferente. Vou utilizar também uma agulha 3,5 milímetros. Eu vou começar essa peça pelo anel mágico. Aqui eu vou posicionar os meus 2 dedos, vou colocar o fio por cima e vou segurar com o polegar. A parte do fio mais curta fica para frente e a parte do fio que vem do rolo fica para trás. Pego o fio que vem do rolo, enrolo nos 2 dedos, cruzando, assim. Seguro com o polegar essa junção de um fio e outro e vou retirar essa alcinha que se formou de cima dos meus dedos, tá? Assim. Então, aqui se formou uma alcinha ou uma argolinha, tá? Vou colocar a agulha, ó, dentro dessa alcinha aqui. E vou puxar com o ganchinho da agulha o fio que vem do rolo, ó. Aqui pra cima. Seguro aqui, ó, com o meu dedo médio e vou posicionar a minha mão do jeito que eu faço o crochê. Então, ó, eu vou colocar o anel mágico e o fio mais curto pra frente e o fio que vem do rolo vai ficar pra trás. Aqui na agulha, ó, se formou uma alcinha. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha. Vou laçar a agulha e vou puxar esse fio passando por dentro dessa alcinha aqui. Aqui, ó, eu acabei de fazer o anel mágico e deixar ele seguro, porque eu fiz uma correntinha, tá? E já estou preparada para a primeira carreira. Agora eu vou iniciar a primeira carreira e vou trabalhar sobre esses 2 fios aqui. Vou colocar a agulha dentro do anel mágico, vou laçar a agulha, vou puxar o fio aqui para cima, dou uma puxadinha e faço aqui um ponto baixo. Dou outra puxadinha e faço uma correntinha. Então, esse ponto baixo, essa correntinha, é o equivalente à altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço. Vou laçar a agulha e dentro desse anel mágico eu vou colocar a agulha e vou fazer um ponto alto. Então, coloco a agulha dentro desse anel mágico, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 2 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Aqui eu acabei de fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, laço a agulha, vou colocar a agulha dentro desse anel mágico e vou fazer o outro ponto alto. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 2 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Aqui eu acabei de fazer outro ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, coloco a agulha nesse anel mágico, dentro do anel mágico e faço aqui outro ponto alto. Então, essa primeira carreira eu vou fazer todinha dessa forma. Um ponto alto, uma correntinha de espaço. Laço a agulha, faço outro ponto alto. Acabei de fazer um ponto alto, então faço uma correntinha de espaço, laço a agulha e vou fazer outro ponto alto. E eu vou fazendo assim até ter um total de 12 pontos altos e uma correntinha entre eles. Aqui eu acabei de fazer os 12 pontos altos e uma correntinha entre eles. Agora eu vou fechar o anel mágico.
Aqui, ó, eu tenho meu último ponto da carreira, que é um ponto alto, e aqui eu tenho meu ponto de início, que é um ponto baixo e uma correntinha em cima, que é o equivalente à altura de um ponto alto. E depois eu fiz uma correntinha de espaço, tá? Então, aqui, ó, ao invés de fazer um ponto baixíssimo para fechar, ou uma correntinha e depois fechar, porque entre um ponto e outro tem que ter uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Para ficar já preparada para a próxima carreira. Então, aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha em cima. Vou colocar a agulha, ó, por baixo das duas alcinhas da correntinha, tá? Vai ficar duas alcinhas aqui, ó, para cima da agulha e uma alcinha só aqui atrás da agulha, tá? Vou laçar a agulha, vou puxar o fio aqui para cima e vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui eu tenho duas alcinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas duas alcinhas. Aqui, ó, eu já estou preparada para a próxima carreira. E aqui também ficou um espaço como se fosse um espaço de uma correntinha, tá? Esse fechamento aqui, ele vai fazer com que o trabalho fique mais perfeito, tá? Com um acabamento melhor. E aqui, então, eu fiquei com um total de 12 pontos altos e uma correntinha entre eles. Agora, eu vou para a segunda carreira e agora eu vou fazer meu ponto de início. Entre um ponto aqui de base e outro, vou colocar a agulha, ó, bem entre um ponto e outro. Laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. E puxo um pouquinho essa alcinha da agulha que eu quero uma correntinha um pouquinho maior. Então, esse ponto baixo, essa correntinha é o equivalente à altura de um ponto alto. Aqui eu tenho meu ponto de início. Vou laçar a agulha e nesse mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto. Feito aqui os dois pontos altos, contando com esse meu ponto de início, eu vou fazer uma correntinha. Vou laçar a agulha, vou pular o próximo ponto de base, no espaço seguinte, vou fazer mais dois pontos altos. Um ponto alto, laço a agulha e faço aqui o segundo ponto alto. Feito aqui mais dois pontos altos, agora eu vou fazer uma correntinha de espaço, laço a agulha, vou pular o próximo ponto de base, no espaço seguinte faço mais dois pontos altos. Laço a agulha e faço aqui o segundo ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo o próximo ponto de base, no espaço seguinte, vou fazer dois pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo o próximo ponto de base, no espaço seguinte faço mais dois pontos altos, que é um bloquinho, né? Um bloquinho de dois pontos altos. E eu vou fazendo assim até chegar aqui no final. E aí eu volto aqui para mostrar como finalizar. Finalizando a carreira, então aqui eu fiz bloquinhos de dois pontos altos e uma correntinha entre eles. E agora eu vou finalizar essa carreira com um ponto baixo. Então, eu não vou fazer uma correntinha de espaço, vou fazer como eu fiz na carreira anterior. Vou fazer um ponto baixo, porque eu já fico preparada para a próxima carreira e fica um acabamento melhor, tá? Então, aqui eu tenho meu último ponto da carreira e aqui eu tenho meu ponto de início da carreira. Vou colocar a agulha, ó, por baixo das duas alcinhas da correntinha que ficou em cima do ponto baixo. Então, coloco a agulha, ó, por baixo das duas alcinhas. Essa alcinha aqui de cima e essa outra alcinha aqui. E fica uma alcinha aqui atrás da agulha, tá? Laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima, dou uma puxadinha e faço aqui um ponto baixo. E fica assim. E aqui eu fiquei com um total de 12 bloquinhos de dois pontos altos. Agora eu vou para a terceira carreira e vou fazer meu ponto de início. Então, aqui eu tenho dois bloquinhos de dois pontos altos. Vou separar esses dois bloquinhos aqui, ó, e vou colocar a agulha. Laço a agulha, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha e faço aqui um ponto baixo e uma correntinha, que é meu ponto de início.
laço a agulha e no mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, coloco a agulha nesse espaço e faço aqui mais outro ponto alto, laço a agulha e faço aqui mais outro ponto alto. Então, aqui, ó, eu fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço. Então, aqui eu fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos, contando com esse meu ponto de início, tá? Que é um ponto baixo e uma correntinha. Então, feito aqui o bloquinho de 3 pontos altos, fiz uma correntinha, laço a agulha, vou pular esse bloquinho de 2 pontos altos, no próximo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo esse bloquinho de 2 pontos altos, no próximo espaço, faço mais 3 pontos altos. 2, 3. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, vou pular o próximo bloquinho de 2 pontos altos, no espaço seguinte faço mais 3 pontos altos. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a carreira, então aqui eu fiz um bloquinho de 3 pontos altos, aqui eu tenho o bloquinho de início, né, que são 3 pontos altos, contando com esse ponto baixo, essa correntinha. Agora, ó, eu vou fazer um ponto baixo, porque eu não vou fazer uma correntinha de espaço e vou finalizar com um ponto baixo, como eu fiz nas carreiras anteriores. Então, aqui eu tenho um ponto baixo, uma correntinha em cima, vou colocar a agulha por baixo das 2 alcinhas da corrente, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço aqui um ponto baixo e finalizo a carreira. E aqui eu fiquei com 12 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora eu vou para a quarta carreira. Então, entre um bloquinho de 3 pontos altos e outro, bem nesse espaço, vou colocar a agulha, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha e faço aqui um ponto baixo. Puxo essa alcinha e faço aqui uma correntinha, aqui eu tenho meu ponto de início. Então, nessa carreira eu vou fazer bloquinhos de 2 pontos altos, uma correntinha de espaço, mais 2 pontos altos, tá? Então, aqui eu já tenho um, vou fazer mais outro ponto alto, faço uma correntinha de espaço, dentro desse mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, laço a agulha, coloco a agulha nesse espaço e faço aqui um ponto alto, e aqui mais outro ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos altos, uma correntinha de espaço e mais 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, laço a agulha, vou pular esses 3 pontos de base no espaço seguinte e vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou fazer 2 pontos altos, 1, 2. Uma correntinha de espaço, laço a agulha e dentro desse mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo os 3 próximos pontos de base, no espaço seguinte, faço mais 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, laço a agulha e vou fazer mais 2 pontos altos. Deixa eu só puxar um pouquinho o fio aqui. Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço, laço a agulha e vou repetir, ó, dentro desse espaço aqui, a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Então, fiz uma correntinha, pulo os próximos 3 pontos de base, que é esse bloquinho aqui de 3 pontos altos. No espaço seguinte, vou fazer mais um bloquinho de 2 pontos altos, uma correntinha de espaço e mais 2 pontos altos. Então, eu vou só repetir o que eu já fiz aqui. E vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Qualquer dúvida, volte o vídeo.
Finalizando a quarta carreira, aqui eu fiz um bloquinho de 2 pontos altos, uma correntinha de espaço e mais 2 pontos altos. E agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo. Então, aqui eu tenho meu ponto de início, um ponto baixo e uma correntinha em cima. Vou colocar a agulha por baixo das duas alcinhas da corrente, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e vou fazer aqui um ponto baixo. E ficou assim, tá ficando lindo demais. E aqui eu fiquei com 12 bloquinhos, tá? Bloquinhos de 2 pontos altos, uma correntinha entre eles e mais 2 pontos altos. Agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a quinta carreira. Então, aqui entre um bloquinho e outro, já vou colocar a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui eu tenho meu ponto de início. Agora eu vou laçar a agulha e no mesmo espaço eu vou fazer outro ponto alto. Nessa carreira, eu vou fazer bloquinhos de 2 pontos altos e uma correntinha entre eles. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos, contando com esse meu ponto de início. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo 2 pontos de base, no espaço seguinte, vou fazer um bloquinho de 2 pontos altos. 1, 2, faço uma correntinha de espaço, pulo esses 2 pontos de base, laço a agulha, no próximo espaço faço mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo os próximos 2 pontos de base, no espaço seguinte, faço mais 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo 2 pontos de base, no espaço seguinte, faço mais 2 pontos altos. Então, nessa carreira, eu vou trabalhar ela toda assim, bloquinhos de 2 pontos altos e uma correntinha entre eles. Ó, fiz uma correntinha de espaço, lacei a agulha, pulo 2 pontos de base, no espaço seguinte, faço 2 pontos altos. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a quinta carreira, então nessa carreira eu fiz bloquinhos de 2 pontos altos e uma correntinha entre eles. E agora eu vou fechar com um ponto baixo. Então, aqui eu tenho meu último ponto e aqui eu tenho meu ponto de início. Então, aqui eu tenho um ponto baixo, uma correntinha em cima, vou colocar a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima, aqui eu faço um ponto baixo. E aqui eu finalizei a quinta carreira e fiquei com um total de 24 bloquinhos de 2 pontos altos. Agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a sexta carreira. Vou colocar a agulha entre esses 2 bloquinhos aqui e vou fazer aqui meu ponto de início, que é um ponto baixo e uma correntinha. Vou laçar a agulha e vou fazer mais 2 pontos altos dentro desse espaço aqui. Então, faço aqui um ponto alto e mais outro ponto alto. Aqui eu fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, nessa carreira, eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos e uma correntinha entre eles. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos, contando com o meu ponto de início, uma correntinha, laço a agulha, pulo esses 2 pontos de base, no espaço seguinte, faço aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo esses 2 pontos de base, no espaço seguinte, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo os 2 pontos de base, no espaço seguinte, faço mais 3 pontos altos. Então, essa carreira, ela vai ser todinha trabalhada dessa forma. 3 pontos altos e uma correntinha entre eles. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira.
Finalizando a sexta carreira, então aqui eu trabalhei bloquinhos de 3 pontos altos e uma correntinha entre eles. E agora eu vou fechar essa carreira com um ponto baixo. Então aqui eu tenho meu último bloco e aqui eu tenho meu primeiro bloco. Então vou fazer um ponto baixo nesse ponto de início. Aqui eu tenho um ponto baixo, uma correntinha em cima, vou colocar a agulha por baixo das duas alcinhas da corrente. Laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço aqui um ponto baixo e aqui eu fecho a sexta carreira. E com um total de 24 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora eu vou para a sétima carreira. E na sétima carreira eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos e uma correntinha entre eles, como eu fiz na sexta carreira. Então, nesse espaço aqui, entre um bloquinho e outro, vou colocar a agulha e vou fazer meu ponto de início. Um ponto baixo e uma correntinha. E agora eu vou fazer mais 2 pontos altos para ficar com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, laço a agulha e nesse mesmo espaço faço aqui um ponto alto, laço a agulha e faço aqui outro ponto alto. Então, aqui eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos, contando com esse meu ponto de início. Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo esse bloquinho aqui de 3 pontos altos, no próximo espaço vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo esse próximo bloquinho, no próximo espaço faço aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço, laço a agulha, vou pular o próximo bloquinho, no espaço seguinte vou fazer mais 3 pontos altos. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a sétima carreira, então nessa carreira eu fiz bloquinhos de 3 pontos altos e uma correntinha entre eles. E agora eu vou fechar essa carreira com um ponto baixo. Então, aqui eu tenho meu ponto de início, vou colocar a agulha aqui embaixo das duas alcinhas da correntinha, né, que ficou em cima do ponto baixo, e faço aqui um ponto baixo e eu finalizo a carreira. E aqui eu fiquei com um bloquinho, 24 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora eu vou para a oitava carreira. Então, aqui eu já vou fazer meu ponto de início, vou colocar a agulha nesse espaço entre um bloquinho e outro e faço aqui meu ponto de início. Nessa carreira, eu vou fazer bloquinhos de 4 pontos altos. Então, vou laçar a agulha, dentro desse espaço aqui, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Juntando com esse meu primeiro ponto, eu vou ficar com 4 pontos altos. Então, lacei a agulha. Nesse espaço, coloquei a agulha e faço aqui o segundo ponto alto. O terceiro e o quarto. Feito aqui os 4 pontos altos, não esquecendo, contando com esse meu ponto de início, que é um ponto baixo e uma correntinha. Vou fazer uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo esse bloquinho de 3 pontos altos. No espaço seguinte, vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo o próximo bloquinho de 3 pontos altos, no espaço seguinte faço outro bloquinho de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha de espaço, laço a agulha, vou pular o próximo bloquinho, no espaço seguinte vou fazer mais um bloquinho de 4 pontos altos. Então, nessa carreira eu vou trabalhar ela toda dessa forma aqui, tá? Até chegar ao final. Aqui eu finalizei a oitava carreira da mesma forma que eu finalizei as carreiras anteriores, com um ponto baixo, tá? E eu fiquei com um total de 24 bloquinhos de 4 pontos altos. Agora vamos para a nona carreira.
Agora eu vou para a 9ª carreira e nessa carreira eu vou fazer ela todinha em pontos altos, tá? Sem espaço de correntinhas. Então, eu vou colocar a agulha nesse espaço aqui, entre um bloquinho e outro, e vou fazer aqui meu ponto de início. Laço a agulha, agora eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, coloco a agulha, faço aqui um ponto alto. Laço a agulha. No próximo ponto de base, ó, é embaixo das 2 alcinhas do ponto de base. Laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço a agulha. No próximo ponto de base, faço outro ponto alto. Laço a agulha. No ponto de base seguinte, faço outro ponto alto. Laço a agulha. Nesse espaço aqui de uma corrente, eu faço um ponto alto. Laço a agulha e sobre cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, eu tenho um bloquinho de 4 pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, então aqui vai ser feito 4 pontos altos, né? Um sobre cada ponto de base. Opa! Laço a agulha no próximo espaço, um ponto alto. Laço a agulha e sobre cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Então, nessa carreira eu vou trabalhar todinha dessa forma, tá? Um ponto alto sobre cada ponto de base. E no espaço de uma corrente eu vou fazer um ponto alto. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira. Qualquer dúvida é só voltar o vídeo. Finalizando a 9ª carreira, então aqui nessa carreira eu fiz um ponto alto sobre cada ponto de base. Finalizando a 9ª carreira, nessa carreira eu fiz um ponto alto sobre cada ponto de base e no espaço de uma corrente eu fiz um ponto alto. E agora eu vou finalizar a carreira e vou finalizar de forma diferente, porque não precisa ter espaço. Então, aqui nesse ponto de início, tem um ponto baixo, uma correntinha. Vou colocar a agulha no meio das 2 alcinhas da correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Laço o fio, puxo esse fio passando por dentro dessa alcinha aqui. Assim. Puxo essa alcinha que está na agulha. No próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, pela parte de trás, coloco a agulha. Pego essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. E agora, ó, eu vou cortar o fio, vou deixar mais ou menos aqui uns 20 centímetros de fio. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessa alcinha. Assim. E aqui, então, eu finalizo a primeira parte, tá? Agora, vamos para a parte do barrado. Agora, eu vou iniciar a 10ª carreira e vou mudar a cor do fio, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer o nozinho inicial. Então, feito aqui o nozinho inicial, eu tenho uma alcinha na minha agulha, tá? Vou posicionar aqui a parte da base do suplá. Vou laçar a agulha, então aqui na agulha eu tenho uma alcinha, né? Que é do nozinho inicial, e tenho uma alcinha que eu fiz a laçada aqui na agulha, tá? Então, escolho um ponto qualquer aqui do suplá, né? Da base do suplá, vou escolher esse ponto aqui, embaixo das 2 alcinhas do ponto de base, eu coloco a agulha por baixo, laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima. Nesse ponto de base, eu vou fazer 3 pontos altos incompletos. E depois eu vou fechar os 3 pontos altos juntos, tá? Então, aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha. Eu vou laçar a agulha e vou puxar esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Ficando com 2 alcinhas na agulha. Laço a agulha. No mesmo ponto de base, eu vou fazer outro ponto alto incompleto. Laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 4 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 3 alcinhas na agulha.
Agora eu vou fazer o terceiro ponto alto incompleto. Laço a agulha. No mesmo ponto de base, coloquei a agulha, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto alto incompleto. Aqui eu tenho 5 alcinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Então, aqui, ó, eu tenho 3 pontos altos incompletos. E agora, eu vou fechar os 3 pontos altos juntos. Então, eu vou laçar a agulha e vou passar com esse fio por dentro de todas essas alcinhas. Assim. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laço a agulha. Vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No ponto de base seguinte, eu vou colocar a agulha por baixo das 2 alcinhas e vou fazer mais 3 pontos altos incompletos e depois vou fechar os 3 juntos, como eu fiz aqui. Então, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e aqui eu faço um ponto alto incompleto. Laço a agulha, no mesmo ponto de base, vou fazer o outro ponto alto incompleto. Laço a agulha, no mesmo ponto de base, faço outro ponto alto incompleto. E agora, vou fechar os 3 juntos. Laço a agulha e passo com esse fio por todas essas alcinhas, 4 alcinhas, né? Ficando com uma alcinha só na agulha, faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laço a agulha, pulo 3 pontos de base. 1, 2, 3. No quarto ponto, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos incompletos fechados juntos. Então, aqui eu faço um ponto alto incompleto. Aqui eu faço o segundo. E aqui eu faço o terceiro ponto alto incompleto. E agora eu vou fechar eles juntos. Laço a agulha e puxo esse fio passando por todas essas alcinhas. Faço 4 correntinhas. Laço a agulha, pulo 3 pontos de base. No ponto de base seguinte, vou fazer mais 3 pontos altos incompletos. Já fiz um, aqui é o segundo. E aqui é o terceiro. Fecho os 3 juntos, faço 4 correntinhas, laço a agulha, vou pular 3 pontos de base, no ponto de base seguinte, vou fazer mais 3 pontos altos incompletos fechados juntos. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. Finalizando a 10ª carreira, aqui eu fiz 3 pontos altos incompletos fechados juntos, fiz 4 correntinhas de espaço, vou pular 3 pontos de base e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. No topo aqui, ó, desses 3 pontos altos incompletos fechados juntos, tem 2 alcinhas aqui em cima. Vou colocar a agulha por baixo dessas 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar esse fio e vai passar por dentro dessa alcinha que está na agulha. Assim, ó. Aqui, ó, eu vou colocar um marcador e vou deixar na espera, tá? Deixa eu só tirar a agulha aqui. Esse ponto, ó, ele tem que ficar travadinho aqui, tá? Pra não soltar, ó. Agora, eu vou trabalhar algumas carreiras com o outro fio, que é o fio porcelana, e depois eu retorno a trabalhar a partir daqui, com esse fio aqui, tá? Então, aqui, ó, com esse marcador, ele tá travadinho, ele não vai sair daqui, tá? Agora, vamos para a próxima carreira. Agora, eu vou para a 11ª carreira e vou começar a trabalhar com o fio porcelana. Então, aqui eu vou fazer o nozinho inicial.
Vou pegar aqui a base do suplá, ó, deixo o fio do rolo para trás, tá? E aqui, ó, vou dar uma laçada na agulha e dentro desse espaço aqui eu vou colocar a agulha e vou fazer 3 pontos altos incompletos fechados juntos, como eu fiz na carreira anterior. Então, coloco a agulha nesse espaço, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Aqui eu tenho um ponto alto incompleto. Laço a agulha, coloco a agulha no mesmo espaço e faço outro ponto alto incompleto. Aqui eu já tenho 2 pontos altos incompletos. Laço a agulha, coloco a agulha no mesmo espaço e faço aqui outro ponto alto incompleto. Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos incompletos e agora eu vou fechar eles juntos. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Laço a agulha. No próximo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos incompletos fechados juntos. Então, aqui faço um ponto alto incompleto, 2, 3. Laço a agulha e passo com esse fio por todas essas alcinhas. Faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Laço a agulha e vou fazer mais 3 pontos altos incompletos nesse espaço aqui. Então, já fiz 1, 2, 3. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas alcinhas. Faço 4 correntinhas. Laço a agulha e no próximo espaço vou repetir a mesma coisa. E eu vou trabalhando assim até chegar no final dessa carreira. Qualquer dúvida é só voltar o vídeo. Finalizando a 11ª carreira, aqui eu fiz 3 pontos altos incompletos fechados juntos. Agora eu não vou fazer 4 correntinhas de espaço para fechar essa carreira. Eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto para finalizar, tá? Já para ficar posicionada para a próxima carreira, porque fica um acabamento mais bonito. Então, aqui eu laço a agulha no topo desses 3 pontos altos incompletos fechados juntos, eu coloco a agulha por baixo dessas 2 alcinhas e vou fazer aqui o ponto alto. Laço a agulha, puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, fiquei com 2 alcinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. E aqui eu finalizei a 11ª carreira. Agora, eu vou para a 12ª carreira. Eu vou colocar a agulha dentro desse espaço, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima, faço um ponto baixo e faço uma correntinha. Agora, eu vou laçar a agulha e vou fazer 2 pontos altos incompletos. Então, coloco a agulha nesse mesmo espaço e faço aqui um ponto alto incompleto, laço a agulha e faço outro ponto alto incompleto. E agora eu vou fechar os pontos juntos. Então, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laço a agulha. No próximo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos incompletos fechados juntos. Então, coloco a agulha nesse espaço e faço aqui um ponto alto incompleto, 2, 3. E agora eu vou fechar eles juntos. 4 correntinhas. Laço a agulha. E no próximo espaço, vou repetir a mesma coisa. Vou fazer 3 pontos altos incompletos, fechados juntos. Faço 4 correntinhas, laço a agulha e no próximo espaço vou fazer mais 3 pontos altos incompletos fechados juntos. E eu vou trabalhando assim até finalizar essa carreira. Agora eu vou finalizar a 2ª carreira e vou finalizar da mesma forma que eu finalizei a carreira anterior. Então, aqui, ó, eu fiz 3 pontos altos incompletos fechados juntos.
faço 2 correntinhas, laço a agulha e vou fazer um ponto alto. No topo desses 3 pontos aqui, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço o ponto alto. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. E já estou preparada para a próxima carreira. Ó, mesmo que fique um pouquinho viradinho, ó, dá a impressão que tá ficando apertadinho, mesmo assim, continue fazendo porque vai dar tudo certo, tá? Depois vocês vão ver, ó, acaba virando um pouquinho, mas é só dar uma puxadinha, a não ser que o seu ponto seja muito apertado. Se o seu ponto for muito apertado, daí faça com 5 correntinhas, tá? Mas, ó, aqui eu já estiquei um pouquinho e já ficou bom. E depois, quando nós formos trabalhar essa carreira aqui com fio azul, aí mesmo é que vai ficar todo certinho, tá? Agora, vamos para a 13ª carreira. Vou fazer aqui meu ponto de início, que é um ponto baixo e uma correntinha. Vou laçar a agulha e vou fazer mais 2 pontos altos incompletos. Então, coloco a agulha nesse espaço e faço aqui um ponto alto incompleto. E aqui eu faço outro ponto alto incompleto. Fecho os 3 pontos juntos. Só que nessa carreira, eu vou fazer com 5 correntinhas de espaço, tá? Vou continuar fazendo 3 pontos altos incompletos fechados juntos, mas de espaço de correntinha, a quantidade eu vou aumentar, porque nas carreiras anteriores eu fiz com 4 correntinhas e nessa eu vou fazer com 5 correntinhas. Então, uma correntinha, 2, 3, 4, 5. Laço a agulha, no próximo espaço vou fazer 3 pontos altos incompletos. E fecho aqui todos eles juntos. Faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Laço a agulha, no próximo espaço faço mais 3 pontos altos incompletos. Deixa eu puxar um pouquinho o fio aqui. Faço mais 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Feito aqui as 5 correntinhas, agora eu vou laçar a agulha e no próximo espaço vou fazer mais 3 pontos altos incompletos, fechados juntos. Eu volto aqui quando estiver finalizando a carreira. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. Terceira carreira, ó, mesmo que vire um pouquinho, não tem problema, tá, pessoal? Mas se virar muito, se ficar muito viradinha, porque o ponto de vocês é muito apertado, então tem que aumentar a quantidade de correntinhas aqui, tá? Mas mesmo assim, ó, dei uma esticadinha, dei uma ajeitadinha, tá? E aqui nós vamos finalizar, então, a carreira. E vamos finalizar também essa cor do fio, tá? Não vamos mais trabalhar com essa cor do fio. Então, aqui, ó, eu não vou finalizar como eu finalizei as outras carreiras, tá? Aqui, eu fiz as 5 correntinhas de espaço e vou fazer um ponto baixíssimo para fechar a carreira, tá? Então, aqui no topo desses pontos, vou colocar a agulha, ó, embaixo dessas 2 alcinhas e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Puxo essa alcinha que está na agulha, deixa eu aproximar um pouquinho a câmera. Pronto. Puxo, ó, puxei essa alcinha que está na agulha, ó, bem no meio aqui dessa alcinha e dessas 2 alcinhas aqui, pela parte de trás, coloco a agulha e puxo essa alcinha aqui, ó, pra trás. Agora, eu vou cortar o fio, vou deixar mais ou menos uns 20 centímetros de fio. E vou laçar a agulha e vou puxar esse fio passando por dentro dessa alcinha. Aqui, então, eu finalizo essa partezinha aqui, a 13ª carreira, e agora eu vou começar a trabalhar com o fio azul. Agora, eu vou começar a trabalhar com o fio azul. Então, aqui, ó, o fio já está aqui pra frente, vou retirar aqui o marcador dessa alcinha aqui, vou colocar a agulha na alcinha, tá? Ó, dobro um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Coloco a agulha, ó, por baixo dessas 2 alcinhas aqui, ó, no topo desses 3 pontos.
Laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar a agulha, ó, no topo desse ponto aqui, ó, do próximo ponto. Coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e faço aqui um ponto baixo. Faço 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo ponto, bem no topo, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e faço aqui um ponto baixo. 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo ponto, bem no topo, né, ó, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e faço aqui um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 8 correntinhas e no próximo ponto vou fazer um ponto baixo. E vai ficando assim, ó. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Qualquer dúvida é só voltar o vídeo. Finalizando a carreira, aqui eu fiz 8 correntes, um ponto baixo sobre esse ponto aqui. E agora, eu não vou fazer 8 correntes para finalizar. Eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E vou fazer um ponto alto alongado. Vou laçar a agulha. Vou colocar a agulha, ó, por baixo dessas 2 alcinhas aqui, ó. Aqui eu tenho ponto baixo, 2 alcinhas do ponto baixo desse ladinho e tem 2 alcinhas aqui desse outro lado. Vou colocar a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima. Laço a agulha e puxo o fio passando por dentro de 2 alcinhas. Laço a agulha, puxo o fio passando por dentro de uma alcinha só. E aqui eu laço a agulha e puxo o fio passando por dentro de 2 alcinhas. Aqui eu acabei de fazer um ponto alto alongado. E aí vai ficar assim, ó, tá? Para ficar um acabamento melhor e nós já nos preparando para a próxima carreira, tá? E olha como tá ficando. Vai dar tudo certo no final e vai ficar super lindo. Agora, vamos para a próxima etapa. Agora, eu vou para a próxima carreira. E na próxima carreira, eu também vou fazer 8 correntes e vou prender essas alcinhas de corrente nesse ponto aqui de cima, tá? Então, aqui, ó, nessa alcinha aqui, eu vou colocar a agulha por baixo, tá? Vou pegar aqui o ponto que está aqui, ó, embaixo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui tem um ponto embaixo. Coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, ó. Vou laçar o fio, vou puxar o fio aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo. Então, eu prendi essa alcinha nesse ponto aqui. Agora, eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar a agulha, ó, no meio dessa alcinha e vou colocar a agulha, ó, bem aqui no topo do ponto que tá atrás da alcinha, tá? Ó, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e faço aqui um ponto baixo. Faço 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou na próxima alcinha de corrente, coloco a agulha por baixo dessa alcinha, no ponto que tá atrás, coloco a agulha, ó, por baixo das 2 alcinhas. Laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo, ó, e vai prendendo, olha como vai ficando lindo. Depois é só ajeitar aqui, tá? Ó, pronto. Agora, eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na próxima correntinha, coloco a agulha por baixo e vou no ponto de trás. Coloco embaixo das 2 alcinhas
e faço aqui um ponto baixo. Faço 8 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na próxima alcinha de correntes, coloco a agulha por baixo e no ponto que tá atrás, no topo dele, faço aqui um ponto baixo. E eu vou trabalhando assim até finalizar essa carreira. Qualquer dúvida é só voltar o vídeo. Finalizando a carreira, agora eu vou finalizar como eu finalizei a carreira anterior. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, faço 4 correntes e vou fazer um ponto alto alongado. Laço a agulha, aqui eu tenho ponto baixo, aqui eu tenho 2 alcinhas, ó. Vou colocar a agulha por baixo dessas 2 alcinhas e vou fazer aqui um ponto alto alongado. Laço a agulha, puxo o fio passando por dentro de 2 alcinhas. Agora, puxo o fio passando por dentro de uma alcinha. E agora, puxo o fio passando por dentro de 2 alcinhas. Aqui eu acabei de fazer um ponto alto alongado e fechei a carreira. E olha como tá ficando lindo demais. Agora, vamos para a próxima carreira. Agora, eu vou para a próxima carreira e vou repetir a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Vou colocar a agulha por baixo desse espaço aqui. Vou pegar o ponto que tá atrás, vou colocar a agulha por baixo das 2 alcinhas, vou laçar a agulha, vou puxar o fio aqui para cima e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na próxima alcinha de correntes, coloco a agulha por baixo, no ponto que está atrás, coloco, ó, a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Ó, e vai ficando assim. Nós vamos repetir a mesma coisa que fizemos na carreira anterior. Faço 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar a agulha, ó, por baixo dessa próxima alcinha e no ponto que tá atrás, no topo dele, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas. Laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E eu vou trabalhando assim até finalizar essa carreira. Aqui eu já finalizei a carreira da mesma forma que eu finalizei a carreira anterior, tá? E olha como tá ficando. Olha como ele já tá bem esticadinho. Então, quando a gente faz essa carreira aqui, ó, ele já acaba ficando todo uniforme bem perfeitinho, tá? Agora, ó, nós vamos fazer a última carreira. Então, nós vamos colocar a agulha por baixo, aqui dessa alcinha, e no ponto que está atrás, colocamos a agulha no topo dele, como fizemos na carreira anterior. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Pronto. Agora, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Agora, nós vamos trabalhar nessa alcinha aqui de trás. Aqui eu vou colocar a agulha e vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Coloco a agulha no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco a agulha no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Coloco a agulha no mesmo espaço e vou fazer aqui um ponto baixo e mais outro ponto baixo. Então, aqui no final, eu fiz 2 pontos baixos para ficar como no início, que aqui no início eu também fiz 2 pontos baixos. Dou uma ajeitadinha aqui. Ó, posso juntar bem aqui, tá? Agora, ó, eu coloco a agulha por baixo dessa alcinha de correntes e no ponto de trás, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas no topo e faço aqui um ponto baixo. Então, eu prendo essa alcinha de correntes aqui em cima.
Agora eu vou repetir nessa alça aqui a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, coloco a agulha nessa alça aqui e vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Agora eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Coloco a agulha no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Faço 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco a agulha no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Coloco a agulha no mesmo espaço e faço um ponto baixo e mais outro ponto baixo. Então, no início e no final, eu faço 2 pontos baixos. Ó, depois é só ajeitar. Agora, coloco a agulha nessa próxima alcinha e vou prender ela no ponto atrás. Então, coloco a agulha no topo do ponto e faço aqui um ponto baixo. E olha como vai ficando lindo demais, né? Show! Vamos fazer mais uma alcinha aqui para gravar bem. Então, nessa alcinha aqui, vou fazer 2 pontos baixos. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Coloco a agulha no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu faço 6 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco a agulha no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu faço 4 correntinhas. Coloco a agulha no mesmo espaço e agora, no final, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, 2 pontos baixos, 4 correntinhas, 1 ponto baixo, 6 correntinhas, 1 ponto baixo, 4 correntinhas e no final, 2 pontos baixos. Agora, coloco a agulha por baixo dessa alcinha, vou colocar, ó, no topo do ponto atrás, laço a agulha, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Tá ficando lindo demais. Ó, depois é só ajeitar. E agora, eu vou repetir nessa alcinha aqui o que eu fiz aqui. E eu vou trabalhando dessa forma até finalizar a carreira. Qualquer dúvida, volte o vídeo. Finalizando a última carreira, aqui eu fiz o biquinho, né? De 2 pontos baixos, 4 correntinhas, 1 ponto baixo, 6 correntinhas, 1 ponto baixo, 4 correntinhas e 2 pontos baixos. E agora eu vou finalizar a carreira. Vou puxar essa alcinha que está na agulha. Aqui eu tenho meu ponto de início, que é um ponto baixo, coloco a agulha por baixo dessas 2 alcinhas do ponto baixo, pela parte de trás, pego essa alcinha aqui e puxo para trás. E agora, ó, eu vou cortar esse fio, vou deixar aqui mais ou menos uns 20 centímetros de fio, vou laçar a agulha e vou puxar. E aqui eu finalizo. Aí depois, ó, tem que ajeitar cada biquinho, tá? Se possível, até passar com ferro, que vai ficar bem lindinho. Agora, vamos fazer o arremate. Aqui eu vou colocar o fio na agulha de tapeçaria e vou fazer o arremate. Aqui é o lado do avesso da peça, tá? Ó, vou passar com a agulha e o fio atrás, ó, das alcinhas dos pontos, tá? Procure passar o fio azul nos pontos azuis, tá? E aqui o de porcelana no fio porcelana, tá? Pra ficar um acabamento mais bonitinho, mais bem feitinho, tá? Mesmo que seja atrás, que seja do lado do avesso, é muito bonito ficar com um acabamento bem feito, tá? Só agrega valor à peça também. Passar aqui. E agora eu passo o restinho aqui. Pulo o último ponto. Pulo a última alcinha do ponto. E vou nas seguintes. E agora eu vou cortar o fio. E os outros fios eu vou arrematar da mesma forma, tá? E aqui o suplá já foi arrematado, está prontinho para ser usado. Tá lindo demais, né?
Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho e até a próxima!